Estamos aqui para dizer o quanto Deus te ama, te consagrou, te ministrou, te revelou o que nos era bom e desatou a unção em tua vida. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu-lhe Saul: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja contra ele. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém Davi disse a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso que tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. Arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim leão como urso. Este incircunciso filisteu não será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Eu entendi, buscando ao Senhor, esta palavra que seria propício ao momento do dia que estamos passando. Segundo domingo do mês de junho se comemora o dia do pastor. Pastor, aquele que tem abrido mão das suas próprias necessidades, pelas necessidades de outros, para se dedicar a outras pessoas. Tem assumido problemas, circunstâncias, dificuldades na sua vida por outras pessoas. Então entendi eu que a ilustração de Davi seria algo propício para este momento, porque ao lermos e entendermos esta palavra, nós vemos que Davi, mesmo quando menino, ele já tinha recebido este chamado, esta unção sobre a sua vida. E a semelhança que nós buscamos desses fatos é que muitas vezes as lutas, as batalhas invisíveis que um pastor passa, somente ele, Deus, só conhece. E essas batalhas que vai enriquecendo o seu ministério e o fortalecendo. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltará, declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá
Eu não sei se ele vai poder atender agora não, tá? Pode, pastor? Desculpa, irmão, essa interrupção. Mas de domingo também, o pessoal está trabalhando, está eficiente nossa equipe dos Correios, né? É só? Misericórdia. Domingo. Puxa vida. Eu parabenizo vocês pela eficiência que estão trabalhando no domingo. Assim, são poucos. Nosso Brasil precisa de pessoas como vocês. Nós vamos orar para os nossos governantes. Ele está ali. Terminou? Ainda não, só mais uma. Puxa vida. Para eles obrigam mesmo, 6 horas por dia, direto. 15 minutos de café. Meu Deus, vamos orar por esse povo. Luiz Roberto Cavalcante? Ele está aqui. Para mim também tem? Puxa vida. Eu achei que com essa eficiência toda tinha. Não tem nada. Não, mas não sabe brincar, não brinca. Não sabe brincar, não brinca. Obrigada, gente. Tenha um bom dia. Deus abençoe a paz do Senhor. Só pelo Thiago. A correspondência foi casa. Achei que isso. O que é isso, pastor? Nós estamos na tecnologia digital, mas há pessoas ainda que optam, né, pela digitação, optam pela escrita, pela leitura. E como nós sabemos que os nossos pastores são pessoas abençoadas, que gostam da leitura, então nós temos aí algumas correspondências enviadas a vocês, né? Isso é homenagem do site e da igreja O Brasil para Cristo. Então, neste momento estamos fazendo as nossas homenagens a vocês que tanto têm se disposto para assim nos abençoar. Glorificado seja Deus pelas vossas vidas. Depois vocês terão a oportunidade, cada um dos 3 pastores, de estar lendo aqui à frente todas as cartas, né? Brincadeirinha, irmãos. Vocês podem ler em casa. Amém? Neste momento, o Ministério de Louvor também estará prestando a sua homenagem. Logo após o Ministério de Louvor, a Umas Braque. E o Silas foi interrompido, irmãos, porque ele estava com tosse, então por isso ocasionou certinho o momento da interrupção. Mas agora já está bem. Amém. Eu gostaria que os 3 pastores viessem ao altar. Eu quero falar em nome do grupo, só justificando a ausência da Silvana, ela está doente, por isso não pôde vir. Eu quero dizer em nome do grupo que nós o amamos, a cada um de vocês, cada um tem as suas características, mas nós o amamos. Muitos, acho que têm o sonho de ter pastores como vocês, principalmente você, pastor Renato, que é o anjo da igreja, o administrador dessa casa de oração. E nós queremos nessa manhã fria, que eu sinto muito frio, nós queremos aquecer o coração de vocês com uma linda salva de palmas. Que toda honra, toda glória seja dada a vocês nessa manhã. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor na vida deles. Nós queremos dar honra
Amém? É isso. Pode sentar. No meu entender, para ser um pastor, não é só conhecer a Bíblia, todos os capítulos, todos os versículos. Para ser um pastor, tem que ter o chamado de Deus, porque todos nós temos problemas, cada um tem os seus problemas, mas quando a gente não suporta mais problemas, para quem que a gente apela? Para quem o crente, o verdadeiro crente apela? O pastor da igreja quer, o anjo da igreja quer, aquela pessoa que sempre tem um conselho, por causa que ele é ungido de Deus, e Deus dá sabedoria, é uma sabedoria que não se encontra em livros, é uma sabedoria que vem de Deus. E é isso que significa um pastor, no meu entender. E eu comparo nossos pastores aqui, fazendo uma analogia, com Arão, Urias e Moisés, né? Que quando Moisés estava guerreando com os medianitas, o povo estava guerreando e ele era o que comandava, né? E quando ele erguia as mãos, o povo de Deus ganhava. Quando ele baixava, o povo perdia, porque o exército contrário era muito grande. E aí foi Arão e Urias foram auxiliar e segurar as mãos dele. Arão e Urias foram auxiliar e seguraram as mãos dele erguidas. E o povo de Deus venceu aquela batalha. Hoje, no meu entender, o nosso Moisés, o nosso Arão e o nosso Urias está aqui. Para nós entender, e nós somos esse povo que tem que batalhar, porque os midianitas estão aí fora, o mal está aí fora, e a gente precisa de combater esse mal para ganhar mais almas para Deus. Nós já estamos bem servidos de pastores, agora resta nós fazer a nossa parte para honrar esses homens que Deus colocou em nossas vidas. É o que eu posso dar que queria dizer para a igreja. Obrigado.
pastor, no meu entender. E eu comparo nossos pastores aqui, fazendo uma analogia, com Arão, Urias e Moisés, né? Que quando Moisés estava guerreando com os medianitas, o povo estava guerreando e ele era o que comandava, né? E quando ele erguia as mãos, o povo de Deus ganhava. Quando ele baixava, o povo perdia, porque o exército contrário era muito grande. E aí foi Arão e Urias foram auxiliar e segurar as mãos dele. Arão e Ura foram auxiliar e seguraram as mãos dele erguidas. E o povo de Deus venceu aquela batalha. Hoje, no meu entender, o nosso Moisés, o nosso Arão e o nosso Ur está aqui. No nosso entender, e nós somos esse povo que tem que batalhar, porque os midianitas estão aí fora, o mal está aí fora, e a gente precisa de combater esse mal para ganhar mais almas para Deus. Nós já estamos bem servidos de pastores, agora resta nós fazer nossa parte para honrar esses homens que Deus colocou em nossas vidas. É o que eu posso aqui queria dizer para a igreja. Obrigado pela oportunidade.
mesmo em meio às lutas, se não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Eu fico nervosa quando fico na frente do pastor Renato. Temos a consciência de que o dia do pastor deve ser comemorado todos os dias. A função, o trabalho de pastor deve ser valorizado a cada instante, pois ser pastor é viver a sua vida em função das outras vidas. Além dessa nobre e árdua tarefa de pastorear, o nosso pastor tem se mostrado um grande Neemias, onde, com o auxílio da igreja, teria construído esse novo templo de adoração, a cada dia. E assim como Neemias teve as suas dificuldades, opositores, ajudadores e intercessores, assim está o nosso querido presidente, pastor Nath. Ainda não. Não tem problema. Isso aí é minhas crianças, gente. A criança é muito bom trabalhar com elas. E assim como Neemias teve suas dificuldades, opositores, ajudadores e intercessores, assim está o nosso querido presidente, pastor Renato, um Neemias nesse tempo. E para ser construtor, pastor Renato, além de ter todo o conhecimento e força, é necessário ter equipamentos específicos.
Uma tijolada agora, hein? Posso começar a serrar ele e Eles são os tijolos. O senhor está com todos os materiais aí e eles são os tijolos. Os tijolos ficam assim, aí tem que colocar todas essas coisas. Eles são o alicerce, o auxiliar que está aí sempre para ajudar o senhor, pastor Renato, naquilo que o senhor precisa. Eles são os seus braços direitos. E Deus que cuida muito bem do nosso pastor Renato, dava a ele de presente outros consultores, que é o pastor Dallas e o pastor Luiz Roberto, para fortalecer, enriquecer, ajudar nessa grande obra. Fazendo o quê? Os principais que esses pastores fazem pelo Senhor: orando, jejuando, ajudando e contribuindo. Deus tem levantado esses homens como pastores, construtores bravadores dessa geração, homens compromissados com a obra do Senhor, que se gastam e permitem gastar pelo reino de Deus. E nós não poderíamos ficar sem homenagear o nosso pastor presidente e os auxiliares deles que estão aí para ajudar eles a toda hora que eles precisarem, tenho certeza disso. Pode trazer o presente. Uma salva de palmas para qualidade, as pessoas que cantam, que tocam, o pastor Luiz, o pastor Beto. Assim, ia continuar. Sempre que eu preciso, eu vou atrás, eu chamo no WhatsApp, peço para gravar, até peço para grava um áudio aí, 2 minutos aí sobre tal tema, tal palavra, eu peço, eu vou atrás. E agradeço a Deus pela vida deles. Sempre que eu preciso, eu vou no pastor Renato lá, compro um pão de queijo, chego lá e faz o café. Quem não tomou café do pastor Renato ainda deve ir lá, porque é muito bom. Não sei se é ele que faz o café ou por causa da máquina, né? Mas é muito bom. A máquina é muito bom e eu vou lá e sempre que eu estou lá ele atende pelo menos umas 10 ligações enquanto nós estamos conversando e atende uma aqui, atende outra ali. Não é muito fácil. Eu lembro de uma vez que nós estávamos indo para São Paulo, uma etapa do meu concurso, e eu tinha horário para chegar, o pastor Renato estava dirigindo, e ele parava no meio do caminho, atendia o irmão, conversava um pouquinho, mais um pouquinho, parava de novo, atendia outro irmão, e eu tinha horário para chegar, eu já estava ficando preocupado. Nós não temos um histórico muito bom quando ele começa a correr um pouco o carro, né? Ele lembra disso? Faz eu passar mal com as curvas dele. E aí naquela viagem ele estava conversando sobre o meu concurso, ele perguntou o que eu ia fazer. Eu falei para ele que eu ia trabalhar com morto, né, com cadáver, que eu ia receber cadáver de tudo quanto é jeito, idade, tudo. E ele falou: rapaz, é difícil. Eu falei: não, pastor, difícil é o seu serviço. Pagando toda hora, atendendo telefone, atendendo as pessoas no meio da madrugada. Eu falei: eu prefiro muito mais o meu do que o seu. O seu é muito mais difícil, pelo menos para mim. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês três. Nós temos pastores tão bons aqui como vocês. Não é todo mundo que tem esse privilégio de ter pastores como vocês são. Quero convidar os meninos para entregar uma lembrancinha, só uma lembrancinha mesmo, mas fica aí o nosso carinho, o nosso abraço para vocês. Então Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Traduzindo, né? É melhor cuidar do morto do que do vivo. Mas, teoricamente também, o pastor cuida dos mortos e trazem eles à vida, dos mortos espirituais, porque todos nós que, quando andávamos distantes de Cristo, quando não tínhamos conhecimento do Senhor, nós estávamos mortos para Cristo. Mas, a partir do momento em que conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo, passamos pelo novo nascimento. Então, teoricamente, Gustavo, o pastor ainda cuida do morto e traz ele para a vida. Você não consegue fazer isso. Glória a Deus. Nesse momento, convido a missionária Dona, que estará trazendo uma palavra ao nosso coração e glorificando a Deus pela vida dos nossos pastores amados. Olha o colinete para cada um vai pescar.
Mas eu louvo a Deus, já 2 noites aí, trabalhando para o Senhor, né? Na sexta tivemos aqui na vigília até 1h da manhã, orando, buscando a presença do Senhor, e ontem nós estivemos aqui também. Mas eu louvo o Senhor que nos dá essa força para que nós podemos levar a palavra do Senhor Jesus, para que nós podemos ter esse privilégio de poder fazer a obra do Senhor, né? Nos nossos dias e nos tempos atuais, que tem sido tão difícil encontrar pessoas que queiram fazer, mas ainda existe aqueles que querem fazer. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, eu quero ser bem breve e gostaria que você, se pudesse abrir a sua Bíblia, no livro do Evangelho de João, a partir do livro do Evangelho de João 10, a partir do 1º versículo, nós iremos meditar nessa palavra. Bem breve, nós seremos nessa manhã. No Evangelho de João, a partir do capítulo de número 10, a palavra de Deus diz assim, Jesus, ele falava por parábola, e ele contou a parábola do bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas estes não compreendem o sentido daquele que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas
roubar a nossa alegria, roubar o nosso sono, né? Roubar, nos trazer tristeza, angústia, mas o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância, alegria. Quando os soldados romanos chegaram para prender o Senhor Jesus, Ele poderia, né? Ele estava dentro do tabernáculo, lá dentro do templo, e eles chegaram para prender Jesus, e eu acredito que os discípulos queriam esconder Jesus, porque sabiam que iam levar Ele para a crucificação. Mas naquele momento, como um bom pastor, Ele foi lá: quem vocês procuram? Então é até engraçado, né? Nós vemos essa atitude de Jesus: quem vocês procurais aqui? O Filho do Homem veio, vocês não precisam me levar, eu dou a minha vida, estou eu aqui, eu dou a minha vida pela igreja, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida para as ovelhas que somos nós. Jesus Cristo é o bom pastor, o pastor que nós devemos seguir, ouvir a sua voz. Quem ouve a voz do Senhor Jesus jamais sente fome, jamais sente frio, jamais sente sede, porque Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos difíceis. Este pastor está para nos guardar, o bom pastor, que é o pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo, que leva a nossa dor, a nossa angústia, que levou sobre si o nosso pecado, as nossas feridas. Nós estávamos como aflitos, como feridos, perdidos, mas um dia Ele nos encontrou e nos achou. Nós podemos nessa manhã qualificar cada um de vocês como ovelhas que ouvem a voz deste pastor, que é Jesus, que está disposto a seguir o caminho da obediência, o caminho da palavra, ouvir o que o Senhor tem para ensinar para cada um de nós. É esse que o Senhor tem. Como o presbítero César leu no começo, Davi, como pastorzinho de ovelha, não tinha sido ainda consagrado como o rei de Israel, quando o profeta Samuel chega na sua casa, na casa de seus pais, para escolher o rei de Israel. A visão de Samuel era um daqueles homens que estavam ali na casa, homens belos, fortes, formosos, mas estavam em casa no horário de trabalho. Enquanto isso, Davi estava lá no pasto, trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Nós vemos que ninguém viu o que Davi passou ali na pastagem, ninguém viu o que Davi enfrentou. Quem viu que Davi, ele enfrentou o urso, matou o urso, quando o urso foi para pegar uma das ovelhas e devorar? Quem viu o leão? Leão e o urso é bicho que a gente corre na frente, não corre atrás. E Davi, irmãos, com toda a sua garra, ele foi e ia lá, matou. Você imagina pegando um urso e abrir a boca dele até matar e tirar a ovelha de dentro da boca do urso, tirar a ovelha de dentro da boca do leão? É coisa assim, parece desenho animado, né? Que
ao chão. Davi pega sua espada e corta a cabeça do gigante e entra pela cidade. Aqui, aquele que afrontava o povo de Deus. Depois de ser um bom pastor, cuidador de ovelhas, ele foi e venceu o filisteu que estava afrontando o povo de Deus. Ele foi ungido para rebanhar um exército e o povo de Deus em menção em nome do Senhor dos Exércitos, para arrebatar o povo a ter fé
Certo? Já falou? Amém, irmãos. Até aqui. O Senhor tem essa palavra para mim e para você. Entra pelo caminho. Entra por esta porta. Quem entra por ela encontra passagem. Quem entra por ela encontra vida. Entra pelo caminho da obediência. Consulte o seu pastor, sim, porque ele sempre tem uma palavra de orientação para a nossa vida, que às vezes a gente não quer entrar, mas quando nós escutamos obedecer, nós crescemos. Uma vez aconteceu isso comigo, eu vou contar somente esse testemunho do meu ministério. Uma das coisas que eu mais amava na igreja de fazer era trabalhar com o ministério de louvor. Amava louvar o Senhor. Até hoje eu ainda gosto. E um dia o pastor Renato chegou em mim e falou assim para mim: Ruth, você escolhe, está nas tuas mãos, mas o ministério que Deus tem para você é outro, não é o de louvor. Irmãos, e eu quero te convidar para entrar no caminho do ensino. E queria que você deixasse o ministério de louvor. Irmãos, aquele pedido para mim foi meu Isaac. Eu passei 3 dias chorando. Chorei, mas meu Deus, eu tenho que entregar o meu Isaac, eu tenho que entregar, mas isso é o que eu mais amo fazer, Senhor. Eu gosto de estar, mas parecia, aquilo para mim parecia a melhor, era tudo que você pensava que tinha alcançado no ministério. E o pastor falou para mim: ministério de louvor, muitas pessoas louvam, mas o ministério de ensino é difícil você achar uma igreja. E eu relutei por 3 dias, mas eu vou dar um tempo para você pensar. Ele disse para mim: vou te dar 3 dias para você pensar. E passaram-se esses dias. E ele chegou em mim e eu falei assim: mas você pode escolher não querer. E eu escolhi falar assim para ele: eu quero, pastor. Eu vou entrar pelo caminho da obediência. Foi aí que eu cresci, o Senhor me honrou. E hoje, irmãos, às vezes eu poderia me sentir dessa maneira assim: eu poderia ser uma esposa de pastor, eu poderia ser uma obreira ou qualquer esposa que honrasse, não desmerecendo as irmãs, mas o Senhor me tornou uma missionária na igreja. Mas porque eu escolhi um dia descer, eu escolhi um dia obedecer a voz do meu sacerdote, que é o pastor Renato. O Senhor nos colocou e tem honrado a minha vida através da vida dele, tem me dado crescimento através da vida dele. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não teria condições nenhuma para estar aqui, mas o Senhor me deu essa condição. Todos sabem da história, dos momentos difíceis que eu tenho vivido, porque tem situações na vida da gente que não é o Senhor que dá, é a gente que pega com as mãos. E nós temos que viver até o final. Tem situações e problemas que nós pegamos para nós. E nós não é isso que Deus tem para cada um de nós. Por isso que precisamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Eu louvo a Deus por essa decisão. Porque não vai ser assim, eu quero, tem que ser, eu estou mandando. Não, nós temos opinião. E isso tem feito a diferença, tem feito a igreja crescer. Em todas as situações difíceis, complicadas, passamos por inúmeros momentos, inúmeras situações que somente a diretoria tem conhecimento. Coisas que a gente fala: puxa vida, isso ocorreu na igreja, ocorreu, mas por que não fez a mesma? Porque a diretoria cuidou, capacitou e todos estão salvos e bem. Eu conhecia ministérios que tinham a seguinte visão: pecou, rua, não, expulso, exclui. Não, nós não temos tido essa visão, temos a visão do restaurar. A igreja, ela está aqui não para amaldiçoar ou enviar pessoas ao inferno, não, a resgatar do inferno e levar ao reino dos céus. E a diretoria, através da vida do pastor, tem feito isso. E eu louvo a Deus por vocês, nossos pastores, pela vida do pastor Renato, que é o anjo da igreja, porque nós nos sentimos honrados de estarmos trabalhando lado a lado com vocês. Amém? Receba essa pequena homenagem em nome de Jesus. Enquanto isso, você tem a oportunidade de aplaudir ao Senhor.